Nem toda paixão nasce para ser vivida em voz alta. Algumas surgem no lugar errado, no momento errado, com a pessoa errada e, ainda assim, são intensas demais para simplesmente desaparecer. Quando isso acontece, a pessoa não se declara, não se aproxima do jeito óbvio, não deixa rastros claros. Ela aprende a se conter, aprende a parecer normal, aprende a agir como se nada estivesse acontecendo, mesmo quando por dentro tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que sentimento não some só porque não pode existir. Ele se reorganiza. Quando o amor não encontra espaço nas palavras, ele começa a aparecer nos gestos, nas escolhas, nas pequenas atitudes que parecem comuns para quem vê de fora, mas carregam intenção para quem sente. Não são demonstrações românticas, são atos silenciosos, repetidos, quase invisíveis e justamente por isso tão reveladores. Esses atos formam uma linguagem própria, uma forma de amar sem admitir, de se conectar sem atravessar limites, de dizer sem falar. E é aí que mora o perigo. Porque quem entende essa linguagem passa a enxergar o que muita gente prefere fingir que não existe. Hoje você vai entender quais são os atos de linguagem do amor que surgem quando a paixão é proibida e por que eles dizem muito mais do que qualquer declaração jamais diria. Quando a paixão é proibida, o amor raramente aparece como desejo explícito. Ele aparece como cuidado excessivo. A pessoa começa a prestar atenção em você de um jeito que vai além do educado, do gentil, do socialmente esperado. Ela percebe quando você está cansado, quando algo te incomoda, quando seu humor muda, mesmo que você não diga nada. Esse cuidado não é performático, não é para impressionar. Ele é silencioso, constante e quase automático. A pessoa pergunta se você chegou bem, lembra de algo que você comentou semanas atrás, se antecipa a pequenas necessidades, não porque precisa, mas porque sente. É o amor encontrando uma forma segura de existir sem se revelar. E aqui está o ponto-chave. Quem não sente nada, cuida quando é conveniente. Quem sente algo proibido, cuida o tempo todo e depois tenta disfarçar. Esse excesso de zelo é uma linguagem emocional clara. É a maneira que o sentimento encontra para dizer "eu me importo", sem nunca precisar admitir isso em voz alta. Quando existe um sentimento que não pode ser vivido, o afastamento raramente acontece de forma limpa. A pessoa até tenta se convencer de que precisa reduzir o contato, criar distância, respeitar limites. Internamente, essa decisão parece lógica e necessária, mas, na prática, ela entra em conflito com algo mais profundo: a dificuldade de romper um vínculo que ainda está emocionalmente ativo. Por isso, o afastamento nunca é completo. Ele vem em ondas, com idas e vindas silenciosas. Essa presença reaparece de maneiras sutis, quase justificáveis. Uma mensagem curta que não diz muito, um comentário aparentemente casual, uma aproximação que se disfarça de coincidência. Não há intenção de invadir, nem de provocar. Existe apenas a necessidade de não desaparecer por inteiro. O contato se torna mínimo, controlado, mas constante. É a forma encontrada para manter um fio de ligação, sem atravessar limites visíveis. O ponto mais honesto desse comportamento é que ele nasce do conflito, não da manipulação. Quem vive uma paixão proibida geralmente carrega culpa, receio e autocontenção. Existe a consciência de que ir além não seria correto, mas também existe a dificuldade real de ir embora. A presença vira esse espaço intermediário, onde a pessoa permanece sem se comprometer, se aproxima sem avançar e continua ali, mesmo sabendo que, racionalmente, não deveria. Quando o sentimento não pode ser vivido abertamente, a atenção se desloca. A pessoa não se aproxima fisicamente, não cria intimidade explícita, mas passa a escutar de um jeito diferente. Não é uma escuta educada, nem automática. É uma escuta atenta, profunda, que permanece mesmo quando a conversa termina. O que foi dito não se perde, fica guardado,
processado, lembrado depois. Essa escuta aparece nos detalhes. A pessoa se recorda de algo mencionado semanas antes, percebe mudanças sutis no humor, reconhece sinais de cansaço ou tensão que não foram verbalizados. Não pergunta por curiosidade social, mas por conexão. Existe uma tentativa silenciosa de compreender o outro por dentro, já que não é possível se aproximar por fora. O mais significativo é que essa forma de escutar não busca resposta imediata, nem recompensa emocional clara. Ela acontece porque o vínculo já existe internamente. Quem não sente envolvimento ouve para responder. Quem vive um sentimento contido ouve para permanecer conectado. A escuta vira, então, um dos atos de linguagem mais honestos do amor, quando a paixão é proibida, discreta, constante e difícil de desligar. Quando o sentimento não encontra espaço nas palavras, ele começa a se expressar por meio de ações práticas. A pessoa se oferece para ajudar, resolve pequenas coisas, facilita caminhos, antecipa necessidades que nem sempre foram pedidas. Não são gestos grandiosos nem chamativos. São atitudes constantes, quase silenciosas, que passam despercebidas para quem observa de fora, mas carregam intenção emocional para quem sente. Essas ações não surgem por obrigação nem por conveniência. Elas aparecem porque existe um envolvimento interno que precisa de alguma forma de expressão. Como não é possível falar, tocar ou assumir, o cuidado se transforma em utilidade. A pessoa se mantém presente ajudando, organizando, apoiando, como se esse fosse o único território emocional permitido. Cada ação vira uma forma de dizer "eu me importo", sem atravessar limites explícitos. O ponto mais revelador é a regularidade. Favores isolados não dizem muito, mas a constância diz tudo. Quando alguém age repetidamente em benefício do outro, mesmo sem ganho claro, existe ali um vínculo ativo. Esse tipo de atitude não nasce do hábito, mas do sentimento contido. É o amor encontrando uma linguagem funcional para continuar existindo sem se expor. Quando existe um sentimento que não pode ser vivido, o autocontrole deixa de ser apenas maturidade e passa a se tornar vigilância constante. A pessoa mede palavras, regula gestos, evita situações que poderiam aproximar demais, antecipa riscos emocionais e se contém mesmo quando a vontade é diferente. Por fora, isso pode parecer frieza ou distância. Por dentro, é esforço contínuo. Esse tipo de controle não surge do desinteresse, mas da consciência do limite. A pessoa percebe que qualquer deslize pode revelar mais do que gostaria, e por isso, se observa o tempo todo. Pequenos silêncios são calculados, respostas são pensadas, encontros são evitados ou encurtados. Não por falta de sentimento, mas justamente porque o sentimento existe e precisa ser mantido sob controle. O aspecto mais revelador é que quem não sente nada não precisa se vigiar. A neutralidade verdadeira é espontânea. Já o autocontrole excessivo exige energia, atenção e contenção emocional. Quando alguém se controla demais na presença de outra pessoa, não está tentando esconder o vazio, mas administrar um vínculo que ainda está vivo. Nesse sentido, o controle deixa de ser ausência de amor e passa a ser uma das linguagens mais claras do amor quando a paixão é proibida. Paixões proibidas raramente se revelam de forma direta. Elas não pedem espaço, não fazem exigências, não se impõem. Elas se adaptam. Encontram maneiras discretas de continuar existindo dentro dos limites possíveis, transformando o sentimento em cuidado, presença, escuta, ação e autocontrole. Não porque são menores, mas porque precisam sobreviver sem se expor. Entender os atos de linguagem do amor é compreender que nem todo sentimento precisa ser dito para ser real. Às vezes, o que não pode ser vivido abertamente acaba sendo vivido de forma profunda, discreta e contínua. E reconhecer isso não é sobre alimentar ilusões,
mas sobre enxergar a realidade emocional com mais lucidez.